Vamos lá, eu não sei por onde começar. Ultraman Nexus é uma série lançada em 2004, sendo obviamente pertencente à franquia Ultraman. Eu tô pra ver essa série há anos. Infelizmente eu perdi os arquivos originais que eu baixei, mas era papo de 2020 pra antes. E finalmente terminei ela e estou aqui pra falar o que achei. Olá, meu nome é Rincast, sejam muito bem-vindos a Rincast FM na frequência 69.4. E hoje, antes de falarmos de Nexus, temos que falar do filme que precede a série. Precede, né? Enfim, vamos começar falando de The Next. Definitivamente o mais impressionante desse filme é a sua dificuldade de achar ele em qualidade aceitável. Todos os links por aí estão quebrados e eu não quero me arriscar mais no submundo, mas pra mim é surpresa de estar completo e dublado no YouTube. Óbvio que com uma qualidade horrível, mas até a data que esse vídeo está sendo produzido, você pode ver ele. Esse filme é engraçado porque ele é surpreendentemente muito bom por quão simples ele é. Maki Shunichi decide sair da Força Aérea para passar mais tempo com seu filho que não tem muito tempo de vida. E em sua última missão, ele acaba sendo atingido por uma luz estranha e acorda milagrosamente inteiro em uma vila. Depois ele descobre que essa luz que o salvou na verdade é um alien que se fundiu com ele. E por isso o governo começa a observar porque outro soldado também foi supostamente salvo por uma luz, só que teve um destino pior. Esse outro soldado foi totalmente dominado pelo alien e virou um monstro, que é referido como The One. Com medo de se repetir, Shunichi é sequestrado para ser usado como isco, porque aparentemente o alien dentro dele, que é referido como Next, está ligado ao The One. E o resto é história. Algo bem simples de lutar contra o monstro malvadão e tem ali no meio o drama dele de querer estar com... Não tem nada demais, nada de revolucionário, mas é muito gostosinho. Não é mal escrito nem forçado, simplesmente funciona, sabe? Bom, o único problema real é que a dublagem desse filme parece ser muito barata porque simplesmente não existe sincronia labial e quando tem criança em cena... Enfim, coisa da época. Eu recomendo vocês verem esse filme. Ele talvez não seja a melhor introdução ao universo maior de Ultraman, mas é muito competente e divertido e tá de fácil acesso, pelo menos por enquanto. Vamos lá que agora vai ficar divertido. A princípio você não sabe por que deveria ver The Next antes dessa série, mas já adianto que lá pro final eles fazem uma conexão entre as duas produções. Fora que os Ultras são vagamente parecidos. Vamos começar com o que importa. Criaturas estranhas têm aparecido pelo mundo e estão devorando humanos. Esses seres são chamados de bestas espaciais, ou só bestas. Para lidar com isso foi criado a TLT e um grupo especial chamado Night Riders para lidar com esses monstros nas sombras, além de um grupo para apagar a memória do pessoal. Por algum motivo que eu não entendi se foi explicado, ou sequer lembro se foi explicado, creio que não, caso Kikumon, que era um socorrista, é recrutado para fazer parte dessa equipe. Porém, no seu primeiro dia, quando ele estava indo para a instalação, ele é atacado por uma besta e ali seu destino foi cravado, porque naquele instante ele foi salvo por um gigante prateado. Depois disso, vamos para ele e a equipe dos Riders lutando contra as bestas, vendo suas relações e o que eles acham do Ultraman, porque de começo todos, além do Kumon, tratam ele como um inimigo em potencial. Vamos lá. A história é simples à primeira vista, mas lá pro final ela dá uma viradinha e não muda muita coisa. É um lance de conspiração governamental, invasão alienígena, infiltração, nada que você já não tenha visto antes. Apesar disso é funcional, a série por ser um pouco mais curta que a média flui bem e não sou tão repetitivo, mas demora para abordar os temas mais interessantes. Grande parte disso é porque os personagens são desenvolvidos de forma muito duvidosa e aí tá o grande X. Sendo bem claro, ninguém aqui é muito desenvolvido ou muda muito. Os personagens não fogem dos seus arquétipos, alguns nem têm camadas. O Kumon teve um trauma de infância, mas isso logo é esquecido. A Naga é uma mulher séria que vai contra os ideais do Kumon e é chata pra carai. Ela também tem um trauma de infância bem sério, mas isso só de fato é elaborado lá pro meio da série e não sai da boca dela. Ela fica com essa cara de quem tá segurando bosta a série inteira e é isso. Ela tem uma mudança na metade quando ela finalmente aceita o Ultraman como aliado, mas até lá ela comete muita burrada. O Capitão existe, não tem nada sobre ele, assim como os outros dois, que são um pouco mais detalhados no finalzinho. Mas no caso, a outra mulher só tem uma história em um episódio especial que não é necessário para o entendimento geral da série. Top demais, né? Aí tem esse cara, o ilustrador, que recebe atenção pra segunda metade, mas o resto da TLT é completamente esquecível. Eu só lembro dessa mulher aqui, porque ela parece estar o tempo todo segurando o bico, mas tem uma subordinada dela que é um pouquinho trabalhada, mas também não tem passado. Mas de encaixe. E o principal, o Ultraman. Então, é meio complicado. O Ultraman da série não tem só um hospedeiro, ele troca bastante. Então ela se divide entre os dois personagens mais relevantes a serem os seus hospedeiros. O primeiro que conhecemos, na série, é o Rimeya Jun, um ex-fotógrafo de guerra que recebeu a luz do Ultraman, e depois Senjuren, lá pro episódio 26, que é um jovem meio nova de que toda a história dele é spoiler. Ambos são personagens completamente opostos, mas muito interessantes e, de fato, os mais gostados e desenvolvidos. Ambos têm seu ar de mistério e histórias trágicas que podem derreter seu coração, e eu vou admitir aqui que chorei em uma cena. Enfim, tudo muito bonito com o nosso guerreiro de luz, mas e o vilão?
O vilão mesmo, só é revelado no final. Até lá ele é uma energia das trevas que manipula e corrompe tudo à sua volta, e por conta disso ele é bem tanto faz. É um vilão genérico malvadinho. A única coisa interessante é que ele meio que transforma os servos em Ultraman das trevas, ou algo assim. Como essa série é bem antes do Belial, eu não sei se esses seres são considerados da raça dos Ultras, ou são só parecidos. Não que faça muita diferença, mas é uma curiosidade interessante, porque eu também não sei se antes da franquia teve algo como uma versão maligna do Ultraman, mas provavelmente deve ter tido. Os encerramentos são ótimos. Eles trocam ali entre o episódio 14 e 26, eu não lembro se tem outro, mas talvez não. E são todos maravilhosos. Já as aberturas nenhuma são muito chegadas, mas não acho elas ruins. Uma coisa importante é que, caso vocês vão atrás da série, ela não está disponível oficialmente em nenhum serviço, que eu saiba, então você vai ter que buscar pelos 7+. Porém, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, você não vai achar, ou vai ter que pesquisar mais, essa série toda em Full HD legendada. Até o momento eu assisti ela em boa qualidade até o episódio 22, mas depois ela tá em 360. Eu não sei como eu vou fazer na edição, se eu vou achar uma versão um pouco pior do que a Full HD, mas numa qualidade boa no geral pra usar aqui. Mas caso eu não consiga achar, eu vou evitar usar cenas da segunda metade da série, porque caso eu tenha usado, você deve ter reparado a diferença brutal de qualidade. Senão eu vou colocar uma ilustração aqui rapidinho. Talvez, muito lá pra frente, ela esteja completa numa qualidade boa, mas até lá você vai ter que ver essa cena lindíssima sendo destruída porque a série vira um mosaico do nada. Ainda falando de coisa que não tem a ver com a série em si, eu falei na parte dos personagens que uma integrante do grupo só tem desenvolvimento em um episódio especial. Então, Nexus tem 37 episódios, mais especial que não faz diferença pra continuidade, mas vale a pena assistir. Aonde eu vi, eles incluíram esse episódio na contagem, então ficaria 38. Mas por algum motivo eles dividiram o episódio em 2. E não porque é um episódio 2 em 1, é um especial maior, porém contínuo. Eles simplesmente cortaram o vídeo do nada pra fazer 2 episódios. Provavelmente por questões de tamanho, porque essa segunda metade parece ter sido traduzida bem lá nos primórdios da internet. Ultraman Nexus é uma série boa, e só. Ela por ela mesma não tem nada de muito interessante pra franquia como um todo. Talvez nos seus filmes ou especiais, mas eu não vi eles pra fazer esse vídeo. Mas como série independente ela funciona. Tem seus problemas, principalmente no que se refere ao desenvolver os personagens no geral, mas os que você mais vai se importar, os hospedeiros do Ultraman, mesmo não sendo os principais, sempre roubam a cena. Ela tem um drama interessante, afinal é uma série dos anos 2000, então ela tem todo um clima bem mais sombrio e tenso, sendo praticamente o tempo todo cinza. Eles têm até um pouco de investimento de brinquedo. Os Riders têm um visual bem militar mesmo, as naves, apesar de se separarem e misturarem, não viram tipo um Megazord, e o transformável do Ultraman é bem padrão pra essas séries. Eu não sei o que o fandom acha dessa série, mas ela junto do filme eu achei uma ótima experiência. Recomendo? Sim, sem dúvida. Recomendo ela como a sua primeira série? Provavelmente não, tanto pra Tokusatsu quanto pra franquia. Eu recomendaria um Orb primeiro, que se não me falha a memória tá disponível na Prime Video, porque ela além de ser mais curta e de mais fácil acesso, vai te dar uma melhor panorama da franquia como um todo e o seu universo. Coisa que Nexus não se preocupa. Ela é uma série isolada, só tendo o Nexus como inicial. Não dizendo que isso é algo ruim, mas pra um iniciante eu não acho uma boa ideia pegar algo tão isolado. Mas assista algumas séries antes, depois pega essa que você não vai se arrepender. Bom, caros ouvintes, é isso. Primeira série Ultra que eu trago aqui no canal. Me falem aí se querem ver mais dessa franquia ou de outras. Eu planejo um dia fazer um vídeo sobre Garou, mas ainda não sei como. De toda forma, deixa o like aí se gostaram, se inscreva no canal pra me apoiar, compartilhe com um amigo pra levar o nosso para mais pessoas, e se você puder, considere fazer uma doação pelo LivePix. Você aparece no final dos vídeos se seus temas têm prioridade. Muito obrigado por me ouvirem até aqui, e fim da comunicação.